Olá, bem-vindo de volta. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um problema interessante que é o movimento de um projétil, só que dessa vez utilizando o conceito que nós tratamos nos dois vídeos passados, que é o conceito de vetores unitários. E nós vamos falar desse assunto utilizando um exemplo, ou seja, um problema. Esse exemplo poderia ser resolvido de, de mais de uma forma, mais de uma maneira, mas nós vamos utilizar agora esses conceitos que nós acabamos de apresentar recentemente, que é o conceito de vetor unitário. Então, como eu disse, trata-se de um lançamento de um projeto, e esse lançamento de projeto poderia ser o que? Eu deixei aqui uma estruturazinha armada aqui, representando como se fosse uma torrezinha de lançamento, não é mesmo? Essa que aqui está, ó. E coloquei aqui um sistema de lançador, ou seja, eu poderia pegar essa bolazinha de gude que eu coloquei aqui em vermelho. Essa bolazinha de gude poderia estar aqui dentro, eu poderia ter aqui dentro um pistão, esse pistão poderia estar ligado aqui com um elástico, eu puxo esse elástico para trás, quando o elástico voltar, essa bola de gude sai com a determinada velocidade de lançamento, como operando semelhantemente a um estilingue. O que nós temos como dado aqui é o seguinte: a altura, essa altura que a bola de gude sai aqui, então esse eixo aqui nós podemos chamar esse eixo vertical aqui de eixo Y. Podemos chamar esse eixo, a direção horizontal aqui de X, como a gente tem feito sempre, né? E essa bola de gude, então, que nós estávamos dizendo aqui, é que ela já deixa, em vez dela sair aqui do nível do chão, ou seja, isso aqui seria o nível do terreno, a graminha está representada aqui, ele já sai de uma determinada altura, ou seja, já tem aqui uma altura inicial igual a 3 metros. A velocidade de lançamento dessa bola de gude, ou seja, desse estilingue, desse projétil vermelho, ele sai aqui do nosso lançador com a velocidade de 35 metros por segundo, formando com o eixo horizontal, ou seja, com o eixo X, um ângulo de 30 graus. Então, esse vetor velocidade inicial está definido. E nesse problema, nós estamos imaginando que a uma distância aqui da origem, uma distância igual a 100 metros, existe um paredão, ou seja, existe uma parede, e que essa parede tenha uma altura igual, ou seja, a altura dessa parede é igual a 8 metros. Está ok isso daí? Ou seja, o lado interno dessa parede está situado a 100 metros da posição de lançamento, e a altura dessa parede é igual a 8 metros. A pergunta que nós fazemos é o seguinte: diante dessa proposição, ou seja, colocado essas variáveis aqui, eu gostaria de saber se essa bola de gude, se ela vai passar, se ela vai sair, vai bater na parede, ou se ela vai conseguir ultrapassar, se ela vai conseguir ultrapassar a parede, ou se ela vai, de alguma forma, bater contra a parede. Então, essa é a proposta. Ficou bem entendido? Eu espero que sim, tá? Os dados que nós temos nesse problema, então, vou baixar aqui um pouquinho. Então, só para poder colocar aqui, os dados que nós temos nesse problema são: nós temos um vetor velocidade inicial que vale 35, ele tem uma intensidade de 35 metros por segundo e forma um ângulo de 30 graus com a direção, ou seja, com o eixo X, ou seja, com a horizontal. Temos uma aceleração da gravidade, um vetor g, que tem uma intensidade de 10 metros por segundo ao quadrado e tal ao longo de quem? Ao longo de... Ou seja, vamos colocar aqui
J é para cima, então ele tem uma intensidade de 10 metros por segundo ao quadrado para baixo. O vetor J está colocado aqui, como nós comentamos nos dois últimos vídeos, e o vetor I está colocado aqui. A intensidade, a magnitude do vetor I, ou seja, a magnitude de I, é igual a 1 e a magnitude de J também é igual a 1. São dois vetores unitários sem unidades, eles são adimensionais, isso nós já comentamos. A análise que nós gostaríamos de fazer nesse problema é o seguinte: se nós chamarmos a posição, ou seja, o projétil, ele vai andando e a cada posição ele está movimentando na realidade segundo um plano vertical, né? Cada local desse que ele tiver, por exemplo, nesse instante t, ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Quando ele estiver aqui nessa nova posição, ele vai ter uma nova coordenada y mais alta, né? E uma coordenada x mais para a direita, ou seja, ela está crescendo. Ou seja, tanto o x está variando com o tempo, ou seja, x é um x de t, como o y também está variando com o t. E cada posição, a posição do projétil, se a gente chamar de posição P, a posição P do projétil, a cada instante ela vai ter uma componente ao longo da horizontal, que é x, e uma na vertical, que é o y. Então nós podemos definir um vetor posição P, que é dado por x, x vai variar com o tempo, i, mais y, que vai variar com t, e vai ser, essa componente é ao longo do vetor unitário i, ao longo desse vetor unitário i, e y de t é ao longo desse vetor unitário que eu estou chamando de vetor unitário j. Então está aqui, ó, esse aqui é que é o vetor P, ó. Nesse instante, ele tem essa componente x e i, e ele tem essa componente aqui que vale yj. Conseguiram entender isso? Eu acho que sim, né? Acho que a explicação ficou relativamente clara. Se o movimento, o outro comentário que a gente precisa de fazer é: se o movimento for um movimento chamado uniformemente acelerado, nesse tipo de movimento uniformemente acelerado, a velocidade cresce de maneira uniforme, e nesse tipo de movimento a intensidade ou a magnitude do vetor aceleração é uma constante, ou seja, o vetor aceleração fica constante. E como é que fica o vetor posição em função do tempo? Nesse tipo de movimento ele é igual a um vetor posição inicial, ou seja, ele não é função do tempo, ele é constante, para poder definir qual é a posição do projétil no instante t igual a zero, no instante t inicial, mais uma velocidade, um vetor velocidade inicial i, que o vetor velocidade i, esse daqui, vamos apagar, ele não VI, ele é uma constante multiplicado pelo tempo, mais meio do vetor aceleração, que não é função do tempo, multiplicado pelo tempo ao quadrado. Então esse é o tipo de movimento, um tipo de movimento chamado uniformemente acelerado. E no nosso caso aqui, vamos ver como é que o vetor posição vai variar ao longo do tempo. Ele vai ter primeiro uma posição inicial. Que posição inicial é essa? O projétil saindo dessa posição, veja você que a coordenada x dele é igual a 0 e a coordenada y dele vale 3. Então ele vale 3 apenas j, concorda com isso? Ou seja, ele é 3, o j tem uma magnitude igual a 1, então 3 vezes j. Mas o vetor velocidade nosso, ele é 35, ele tem 35 metros por segundo, mas está inclinado de um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Então ele tem 35 cosseno de 30 graus vezes t, esse t que aqui está, i, mais 35
seno de 30 graus vezes TJ. Essa é a componente horizontal do vetor velocidade inicial e essa é a componente vertical do vetor velocidade. Mais, vamos olhar agora esse termo aqui, mais, meio. Quanto que vale a aceleração nesse movimento? Vale menos 10 metros. Não estamos trabalhando com unidade, né? Apenas menos 10, que é o valor da aceleração da gravidade, multiplicado por t ao quadrado, e ela aponta em apenas, ela age apenas na vertical. Então a posição, o vetor posição ao longo do tempo desse movimento vai ser dado por quem? Vamos colocar tudo que for ao longo de I, vamos colocar junto, e tudo que for ao longo de J, as componentes J, vamos colocar também agrupadas, tá? Então, pegando I, temos 35 cosseno de 30 graus, esse termo que está aqui, vezes T, esse é J e esse é J. Então, ao longo de I, nós só temos esse. Mais, vamos ver ao longo de J, temos aqui 3, é uma parcela da componente. Ao longo de J, 35 seno de 30, 35 seno de 30 graus T, esse que aqui está, menos 10 dividido por 2, 5t ao quadrado, e isso está acontecendo ao longo de J. Isso aqui estabelece como é que o projétil está movimentando segundo o eixo, como é que esse vetor posição aqui, ó, esse x de t, como é que o projétil está movimentando ao longo da horizontal. E essa parcela mostra como é que o projétil está movimentando ao longo da direção vertical. O pé aqui da nossa parede se encontra a uma distância, nós colocamos aqui que ele se encontra a uma distância de 100 metros. A pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: se nós sabemos como é que o vetor posição x de t está variando ao longo do tempo, quanto tempo esse projétil vai gastar para poder percorrer essa distância de 100 metros? Muito simples, né? X de t está como 35, né? 35 cosseno de 30 graus vezes t. É I, né? Eu quero saber, a magnitude de x de t vai ser igual a 100 metros em que instante? 30, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, multiplicado por t. Então, o t vai ser igual a 2 vezes 100, 2 vezes 100, dividido por 35 vezes raiz de 3. Se nós fizermos essa conta, nós vamos chegar à conclusão que o tempo t vai dar igual, usando a calculadora, tá? Use a calculadora para fazer isso aqui, que o tempo t vai dar 3,3 segundos. Agora nós sabemos como é que o projétil está movimentando segundo y. Já está definido aqui nessa nossa expressão, ó. Então, segundo y, nós já sabemos que o y de t está operando da seguinte forma. Aqui, ó. 3 mais 35 vezes seno de 30, que é meio, vezes t, menos 5t ao quadrado, tudo isso aqui segundo J. Eu queria saber quando t foi igual a 3,3 segundos, porque o projétil está movimentando simultaneamente, né? Ele está movimentando simultaneamente segundo x e segundo y. Quando nós tivermos um instante t igual a 3,3 segundos, nós já sabemos que ele percorreu uma distância que separa a origem do pé da nossa parede. Agora vamos ver a que altura ele se encontra nesse instante t igual a 3,3 segundos.
É essa a pergunta que nós estamos fazendo. Então, y em 3,3 segundos vai ser igual a quanto? 3 mais 35 dividido por 2 vezes 3,3, que é essa parcela, menos 5 multiplicado por 3,3 ao quadrado. Se fizermos essa conta utilizando a nossa calculadora, acredito que aqui continua 3. 35 vezes 3,3 dividido por 2 dá 57,7, aproximado, tá? E 5 multiplicado por 3,3 ao quadrado dá 54,4. Fazendo toda essa operação, nós vamos chegar à conclusão que isso aqui vai dar igual a 6,3 metros. Ou seja, no tempo t igual a 3, vamos colocar aqui, ó, no tempo t igual a 3,3 segundos, o projétil terá percorrido uma distância x igual a 100 metros e estará a uma altura y, que é o que nós acabamos de calcular, igual a 6,3 metros. E aí ele vai ultrapassar a altura da parede ou não? A parede tem 8 metros de altura. Ele terá percorrido 100 metros e estará a 6,3 metros de altura. Então ele vai, na realidade, bater, né, em alguma posição igual a essa. Então o movimento que ele vai fazer vai sair daqui do ponto de lançamento, vamos colocar aqui uma cor de verde, vai sair aqui, vai isso, e vai acertar a parede nessa posição, ou seja, não vai conseguir ultrapassar a parede. Assim, a bola de gude, o nosso projétil, não ultrapassa a parede e irá chocar-se contra ela. Esse é um bom exemplo sobre a aplicação do conceito de vetores unitários. Vejo você no próximo vídeo.